Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. Ouviremos agora o presidente da Fundação Nacional de Saúde, Ronaldo Nogueira. Essa tribuna? Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, Excelentíssimo Senhor Ministro Osmar Terra, governadores, senadores, deputados, prefeitos e demais autoridades citadas no dispositivo, servidores da FUNASA, senhoras e senhores.
No dia de hoje, a história do saneamento básico no Brasil começa a mudar. Depois de décadas de esquecimento, com o programa Saneamento Brasil Rural, que hoje aqui lançamos, os brasileiros que mais precisam finalmente terão acesso à água limpa e a um banheiro para fazer as suas necessidades fisiológicas. De fato, na história brasileira, o saneamento tem sido o privilégio das áreas urbanizadas. As zonas rurais sempre foram esquecidas pelos governos, ou no máximo alvo de pequenas ações isoladas. Mas isso está mudando com esta ação efetiva do governo do presidente Jair Bolsonaro, que por meio da FUNASA, pioneiramente implementa o programa Saneamento Brasil Rural, o primeiro programa específico para levar saneamento à zona rural brasileira. A dignidade finalmente alcançará os moradores dos pequenos vilarejos do meio rural, beneficiando 25 milhões de domicílios e podendo beneficiar até 45 milhões de brasileiros. O programa é alicerçado em 3 eixos que se complementam: transversalidade, governança e disponibilidade de recursos. Com a transversalidade, a estrutura técnica de vários órgãos governamentais estará simultaneamente focada no programa, garantindo, assim, a necessária agilidade nos trabalhos. Por meio do emprego das técnicas de boa governança, fizemos um planejamento de longo prazo claro, detalhando as ações e metas a serem alcançadas a curto, médio e longo prazo, ao longo dos próximos 20 anos, assim permitindo permanente monitoramento das ações e a constante avaliação da execução do programa. Graças a isso, poderão ser viabilizados recursos públicos e privados na ordem de 210 bilhões de reais nos próximos 20 anos para o saneamento rural, zerando o déficit de investimento para a área ao fim desse período. Serão 7 milhões de domicílios rurais atendidos por abastecimento de água, 4 milhões de domicílios com instalações hidrossanitárias, água e esgoto, 9 milhões de domicílios rurais atendidos por esgotamento sanitário e 5 milhões de domicílios rurais atendidos por manejo de resíduos sólidos. Com isso, pretendemos chegar muito perto da universalização do saneamento básico na área rural, diminuindo drasticamente a incidência de doenças transmitidas pela água, principalmente as diarreias agudas, que influenciam diretamente na mortalidade infantil. Enfim, é o conjunto do governo federal, liderado pelo Ministério da Saúde, se articulando em um planejamento de longo prazo, com metas claras e constante monitoramento, para resolver um dos grandes gargalos da infraestrutura e da saúde brasileira. Seguindo a orientação do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, nosso foco é fazermos em 4 anos o que não foi realizado nos últimos 40 anos, pois há uma determinação do presidente Jair Bolsonaro de fazermos mais com menos e de criarmos políticas públicas com resultados reais para aqueles que mais precisam. Graças a medidas de governança, tivemos na FUNASA, em 2019, uma economia de 34 milhões de reais em despesas de custeio. Isso é uma média de 3 milhões por mês economizado. Dentro da diretriz geral do governo de combate à corrupção, instalamos o Comitê de Integridade. Fecharemos 2019 com investimentos de cerca de 700 milhões de reais em 2.400 obras espalhadas por todo o território nacional, levando benefícios para a sociedade, gerando emprego e renda. Só em 2019, a FUNASA concluiu e entregou 138 obras, uma média de 12 obras por mês. Governos muito falaram em nome do povo,
mas a realidade é que dezenas de milhões de brasileiros sequer têm banheiro e água para beber em casa no pleno século XXI. O povo não é um ente abstrato, uma peça dentro de uma narrativa política. O povo é feito de gente, de pessoas reais para os quais o governo Bolsonaro trabalha dia e noite. Neste governo, o povo humilde não será mero instrumento de ação político-partidária. Por determinação do presidente Jair Bolsonaro, o pagador de impostos é o dono do governo e da República. Por isso, lançamos hoje o programa Saneamento Brasil Rural, para transformar a retórica dos governos de esquerda em ações efetivas em favor de quase 40 milhões de brasileiros. Que Deus continue a abençoar esse governo, que Deus continue a abençoar o Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. A seguir, ouviremos as palavras do ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Presidente Jair Bolsonaro, vice-presidente Hamilton Mourão, aos colegas de ministério aqui presentes, cumprimento a todos na figura do ministro Henrique Mandetta, presidente da FUNASA, Ronaldo Nogueira, cumprimento a todos os senhores e as senhoras parlamentares, e vou fazer aqui uma referência muito especial ao deputado Marco Feliciano, e em seu nome cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes. Eu creio que nós estamos diante de um momento muito importante. O Congresso Nacional, nesse momento, nesta semana, está discutindo saneamento, uma nova legislação, um novo marco legal para permitir que o Brasil possa estender água, esgotamento sanitário, presidente, para 100 milhões de brasileiros. Quando nós estivemos acompanhando Vossa Excelência na China, nos Emirados Árabes, na Arábia, e mais recentemente, na semana passada, na Europa e na Rússia, a pergunta que se fazia era: existe espaço para o investimento no saneamento no Brasil? E a resposta que dizíamos, ministra Tereza, é sim. Nós estamos trabalhando para que esse novo marco legal permita que os estados, que os municípios possam verdadeiramente atuar para poder garantir saúde e saneamento. Isso é fundamental para a qualidade de vida, e o que a FUNASA traz hoje, sobre o comando do Ministério da Saúde, ministro Mandetta, é um passo extraordinário. Todos nós parlamentares que estamos aqui, sempre dissemos, e presidente, sempre soubemos, que quem ia lá, no distrito do município que ninguém conhece, que a burocracia de Brasília não tem nem ideia onde fica, éramos nós. E o que nós mais víamos, principalmente nas pequenas comunidades, não apenas na área urbana, mas no interior do Brasil, o que a gente sempre via lá era a carência absoluta destas coisas básicas. A eletricidade chegou antes, curioso. O telefone chegou antes. E, ministra Damares, lamentavelmente, a água encanada e o esgotamento sanitário não chegou para as crianças das nossas famílias pobres do interior do Brasil. Portanto, este é um momento importantíssimo. Eu quero agradecer, em nome do presidente Jair Bolsonaro e do nosso governo, a todo o apoio que os senhores parlamentares deram, vêm dando e vão continuar dando
a esse extraordinário programa, presidente Ronaldo Nogueira. Poder, através da ação do governo federal, em conjunto com os municípios e junto aos parlamentares, poder fazer a solução de um problema que é imperioso para a qualidade de vida dos brasileiros, é algo que nós só podemos fazer em parceria, unidos e com eficiência. E por isso, eu encerro, mais uma vez, agradecendo em nome de famílias brasileiras que nem sonham com isso, ao trabalho de cada um dos senhores e das senhoras parlamentares, que vai junto com o Ministério da Saúde, junto com a FUNASA, ajudar o presidente Bolsonaro a fazer aquilo que é o grande sonho de todos aqueles que acreditam no Brasil. Isso é uma coisa importante. Nós voltamos a acreditar no Brasil. Recuperamos a confiança no Brasil. E quando a gente vai aí fora, dá orgulho, General Heleno. A gente vê que em apenas 11 meses da liderança do presidente Jair Bolsonaro, com o time Bolsonaro trabalhando, o Brasil já é olhado de outra forma pelas nações estrangeiras, com confiança dos investidores. E hoje, cada brasileiro e cada brasileira, em qualquer cantinho do Brasil, sabe que o presente é seguro e o futuro é sem medo, porque há futuro para todos nós. Muito obrigado. Nesse momento, convidamos o ministro de Estado da Saúde a assinar a portaria que dispõe sobre o programa Saneamento Brasil Rural, com a finalidade de articular e incrementar ações que visem a universalização do acesso ao saneamento básico em áreas rurais e comunidades tradicionais. Nesse momento, convidamos o presidente da FUNASA, Ronaldo Nogueira, a fazer a entrega do mascote do Programa de Saneamento Brasil Rural, Sassá, para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Está encerrada esta cerimônia.